De volta com o Direto do Plenário, segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Expectativa é a continuação do voto do ministro Luiz Fux, relator da ação direta de inconstitucionalidade 5545, contra dispositivos de lei estadual do Rio de Janeiro sobre a adoção de medidas de segurança para evitar os exames de DNA que possibilitem posterior identificação. Vamos acompanhar ao vivo o Direto do Plenário. Declaro reaberta a sessão, renovando minha saudação a todos e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5545, sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Passo a palavra à Sua Excelência para que prossiga no voto com que está a nos brindar. Renovando meus votos, boa tarde, presidente, os demais integrantes, o procurador-geral, os advogados. Então, ministramos, eu agora, eu já passei pela questão do vínculo genético, a informação genética, o critério biológico para fins de filiação, a privacidade, o princípio da proporcionalidade, as suas subespécies, né? Adequação da sociedade. E agora, então, eu passaria, senhor presidente, ao item 3 do voto, que é a autonomia da vontade e a necessidade prévia e expresso consentimento. E eu começo, então, com uma citação do professor Ronald Dworkin acerca dos limites morais da identidade genética. E ele identifica dois vetores intrincados na configuração do individualismo ético, que é um conceito humanista que define o valor associado à vida humana. Segundo ele, o primeiro enuncia que toda pessoa humana, objetivamente, tende a valer-se de suas potencialidades e a concretizá-las. E o segundo indica que todos têm direito a tomar decisões fundamentais a respeito do que seria uma vida bem-sucedida. Então, isso ele... essa teoria do Dworkin, nesse particular, é expressa nessa obra memorável, A Virtude Soberana. E ele assim o faz para destacar exatamente que essa autodeterminação depende exatamente de contenção, de invasões de privacidade e intimidade. Então, diz ele, esse segundo vetor, o princípio da responsabilidade especial, representa objeção crítica a qualquer espécie profunda de paternalismo e justifica a conclusão restritiva do autor quanto aos exames genéticos. Então, o Estado não tem, a pretexto de ser paternalista, fazer uma invasão à identidade genética. E diz ele, então, quase sempre será catastrófico se as informações caírem nas mãos de funcionários, seguradoras ou outras pessoas. Então, nessa obra, ele aborda essa questão como nós vimos anteriormente, né? Quer dizer, o conhecimento dos dados genéticos, que acabam gerando informações de toda a família, ficam à mercê de uma devassidão indesejável pela Constituição Federal. No presente caso, a coleta do material genético se dispõe a garantir o direito à filiação biológica, interesse individual e particular do bebê e dos genitores. É nesse sentido que a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, de 11 de novembro de 97, a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, de 16 de outubro de 2004, ressaltam a necessidade do indivíduo anuir com a relativização de sua privacidade genética. Então, há documentos internacionais nesse sentido. Essas duas declarações constituem importantes balizas para nortear o processo decisório das Cortes, considerando o notório conhecimento técnico dos integrantes desse órgão deliberativo. Nesse sentido, impõe-se observar o artigo 8º da Declaração Universal sobre o Genoma Humano de 2004, saber: a. O consentimento prévio, livre, informado e expresso, sem tentativa de persuasão por ganho pecuniário ou outra vantagem pessoal, deverá ser obtido para fins de recolha de dados genéticos humanos, de dados proteômicos humanos ou de amostras biológicas
quer ela seja efetuada por métodos invasivos ou não, bem como para fins do seu ulterior tratamento, utilização e conservação, independentemente de serem realizados por instituições públicas ou privadas. Adverte, só deverão ser estipuladas restrições ao princípio de consentimento por razões imperativas impostas pelo direito interno em conformidade com o direito internacional relativo aos direitos humanos. Então, é algo de excepcionalíssimo, essa obtenção sem o consentimento. Ainda nessa linha, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, ao dispor sobre os dados genéticos, estabelece expressamente o rol de interesse em que o direito subjetivo à privacidade dos dados genéticos pode ser relativizado. Além do explícito consentimento do titular dos dados, constam na lista casos de interesse público, como cumprimento de obrigações ou exercício de direitos específicos do terceiro, que pretende dispor dos dados genéticos, a utilização do dado na defesa de um direito no processo judicial. Isso, por exemplo, nós verificamos a todo instante, não digo a todo instante, os casos emblemáticos do direito norte-americano, em que, depois de tantos anos, isso acontece no Brasil, com essa frequência, depois de tantos anos, através do DNA, verifica que o sujeito cumpriu pena 25 anos, não foram o autor do delito. Não? Aí pode se relativizar. A garantia de um elevado nível de qualidade e segurança dos cuidados de saúde dos medicamentos, então o DNA é importante para isso, e arquivo de interesse público para fins de investigação científica, histórica ou estatísticas. Para a discussão ora travada, é importante mencionar que, tratando-se de interesse estritamente particular, como é o direito à identidade genética, o Regulamento Internacional dispensa o consentimento explícito do titular dos dados genéticos apenas quando em prol de interesses vitais, seus ou de outrem, e a manifestação se mostrar absolutamente inviável. Tratamento de categorias especiais de dados especiais. Então, por exemplo, eu cito aqui, é proibido o tratamento de dados especiais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas ou as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos, para identificar uma pessoa de forma inequívoca, e dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa. O disposto nesse artigo não se aplica ao se verificar os seguintes casos: se o titular dos dados tiver dado seu consentimento explícito para o tratamento desses dados pessoais para uma das mais finalidades específicas, exceto se o direito da União ou de um Estado-membro previr a proibição a que se refere o número 1, o que não poderá ser anulada nem pelo titular dos dados. Outro item, se o tratamento for necessário para proteger os interesses vitais do titular dos dados. Vejam quão excepcional é isso. Essa possibilidade de armazenamento. Ou de outra pessoa singular, no caso, o titular dos dados está físico ou legalmente incapacitado de dar o seu consentimento. Em sentido semelhante, o tema do consentimento é muito relevante para os Australian Privacy, 13 princípios sobre privacidade que informam a norma que regula o tratamento de dados pessoais do país, que é o Privacy Act de 1988, que expressamente ele inclui saúde dentre as informações genéticas preditivas. Assim como no caso do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, exige-se como regra o consentimento do titular dos dados, estando as exceções dispostas por razões de interesse público. Contudo, no caso de uma utilização secundária, ou seja, para propósitos não relacionados às funções ou atividades da organização que coletou a informação, o consentimento é absolutamente necessário. A respeito do conhecimento, as orientações gerais estabelecidas pelo setor responsável pela fiscalização e sanções delimitaram 4 elementos principais. O indivíduo será adequadamente informado antes de dar o consentimento, o indivíduo dar o consentimento voluntariamente, o consentimento será atual e específico e o indivíduo terá a capacidade de entender e comunicar o seu conhecimento. E para essas hipóteses, esse guia da União Europeia, que para nós é importante,
ele estabelece ainda que uma unidade da União Europeia, uma entidade, não deve presumir que o indivíduo tenha consentido em uma coleta, uso ou divulgação, ainda que pareça ser vantajoso para essa pessoa. Nenhuma entidade pode estabelecer consentimento implícito, afirmando que se o indivíduo soubesse sobre os benefícios da coleta, uso ou divulgação, provavelmente consentiria com isso. Então, veja o grau de indisponibilidade pessoal. B39, estou citando os dados do Regulamento Geral de Proteção da União Europeia. Geralmente, não se deve presumir que o indivíduo tenha dado consentimento apenas com base no fato de que não se opuseram a uma proposta para lidar com informações pessoais de uma maneira particular. Uma entidade não pode inferir consentimento simplesmente porque forneceu ao indivíduo uma notificação de uma coleta, que é sempre a posteriori. Coleta depois avisa. Será difícil para uma entidade estabelecer que o silêncio de um indivíduo pode ser tomado como consentimento. Consentimento pode não estar implícito se a intenção de um indivíduo for ambígua ou se houver dúvida razoável sobre a intenção do indivíduo. Quer dizer, como nós não temos esse tipo de regulamento, acho que é um dado informativo importante para orientar a nossa decisão. Ainda dentro desse regulamento, assenta na linha B40, o uso de um mecanismo opt-out para inferir o consentimento de um indivíduo só será apropriado em circunstâncias limitadas, já que a intenção do indivíduo de não optar por não participar pode ser ambígua. Uma entidade estará em melhor posição para estabelecer o consentimento implícito do indivíduo à medida em que os seguintes fatores, quando relevantes, forem atendidos. A opção de exclusão foi apresentada de forma clara e proeminente. É provável que o indivíduo tenha recebido e lido as informações. O indivíduo recebeu informações sobre as implicações de não optar. A opção de recusa estava disponível gratuitamente e não acompanhada. De propósito, foi fácil para o indivíduo exercer a opção de se excluir, por exemplo, porque foi pouco ou nenhum o custo financeiro ou esforço exigido dele. Então, a importância do consentimento no contexto brasileiro, que, aliás, isso é uma tônica do direito privado, segue a tendência global, exigindo mesmo sua manifestação explícita no caso disso. Assim, a doutrina especializada é textual assentar que a circulação e a utilização dos chamados dados sensíveis devem depender de manifestação expressa daqueles que terão aspectos de sua intimidade revelados. E aqui eu cito também um colega integrante da nossa bancada, na UERJ, professor Gustavo Tepedino, ao tratar das normas constitucionais de direito civil, revista da Faculdade de Direito de Campos, ano 4, número 4, número 5, e as páginas aqui que eu menciono. Em caso, ao não exigir o consentimento da mãe em relação à coleta do seu próprio material genético e do bebê, na sala de parto, a lei acaba por violar diretamente a privacidade dos dados genéticos do indivíduo, restringindo em detrimento da ordem constitucional o exercício de um direito considerado fundamental. A transparência e o esclarecimento acerca da forma de tratamento dos dados é de tamanha importância que a professora da Columbia Law School, Clarice Long, alerta sobre o quão difícil é de evitar que os dados não sejam utilizados para outros fins depois de coletados. Então, ela traz um estudo um estudo recente, de 2020, sobre Privacy and Pandemic, onde ela trata exatamente dessa viabilidade e probabilidade enorme de terceiros terem conhecimento dos dados genéticos. Em caso, ainda que houvesse consentimento da parturiente, a privacidade estaria violada, porque a lei fala que fica armazenado à disposição da justiça. Então, isso é algo muito aberto. Isso é algo que infirma o direito fundamental no seu núcleo essencial e coloca em vulnerável segurança os dados genéticos para fins outros que os alegadamente pretendidos pela norma, como aqui já demonstrei. Para além do inegável risco de vazamento,
para outros agentes, públicos ou privados, a norma permite a utilização do material genético pela Justiça para quaisquer interesses, riscos que sequer poderia ser mensurável, dada a velocidade com que evoluiu a medicina genética. Constitui-se, portanto, severo risco à integridade digital dos indivíduos, o que, como observado, vai além da autodeterminação informacional no intuito de coibir a mercantilização dos dados pessoais. O que, somado à discriminação genética, pode comprometer toda a existência, por exemplo, de alguém que sofra de doenças congênitas. Esta mercantilização dá-se através do chamado perfilamento, isto é, a construção de perfis através da mineração de dados, que é um termo atual, né? Há situações em que a utilização desses perfis como um único fundamento para a tomada de decisões pode levar à discriminação, através, por exemplo, de atribuição injusta de uma consequência negativa a determinado indivíduo apenas com base em suas características. E, aliás, é até de plasmar, o ilustre representante do Ministério Público falou em inteligência artificial. Nos Estados Unidos, em razão do percentual de 86% de aprovação de coincidência da realidade sentencial com a realidade fenomênica, eles admitem a aplicação de condenações criminais pela inteligência artificial depois de preenchido um algoritmo elaborado num determinado formulário. Contudo, isso aí está muito longe do Brasil. Contudo, além de provocar uma substancial assimetria de informação entre as entidades responsáveis pelo tratamento e os titulares de dados, esses perfis não levam em consideração condições de causa e efeito, mas apenas a probabilidade de se verificar determinado evento, caso o outro evento venha a ocorrer, de modo que, se os dados que serão analisados apresentarem qualquer viés discriminatório, os perfis apreenderão a mesma tendência. Ademais, se um dado é incorretamente coletado ou se houver qualquer falha no tratamento deste dado, tal qual um erro na codificação do algoritmo, o perfil que será aplicado ao titular será inadequado, podendo levar a uma injusta discriminação. E aqui eu trago também um estudo moderno, porque esse tema é muito novo, né? Definição de perfis e o risco de discriminação, a importância das legislações de proteção de dados para a tutela da pessoa natural, em Direito Civil e Tecnologia, Belo Horizonte, editora Fórum, do professor Marcos Erhard Júnior, da professora Jéssica Andrade Modesto, nesse estudo publicado pela editora Fórum. Portanto, ressalvado o nobre intuito de prevenir a ocorrência de situações nocivas ao bem-estar das famílias brasileiras, a presente lei, sob exame, em razão de sua desproporcionalidade e irrazoabilidade, fere também o preceito constitucional do devido processo legal substantivo, em claro desacordo com o artigo 5º, 44 da Constituição, 54, perdão, da Constituição Federal de 1988. Com base nesses fundamentos, agradecendo a tolerância com que a Corte me ouviu, eu conheço a presente ação direta de inconstitucionalidade e julgo procedente o pedido formulado para declarar inconstitucionalidade os artigos 1º, parte final, e artigo 2º, inciso 3º da Lei 3990, de 11 de outubro de 2002, do Estado do Rio de Janeiro, e, no momento oportuno, trago como tese o seguinte preceito: é inconstitucional a lei estadual que prevê o arquivamento de materiais genéticos de nascituros e parturientes em unidades de saúde com o fim de realizar exames de DNA comparativo em caso de dúvida. É como voto. Muitíssimo obrigada, ministro Dias Fux, que nos brindou com esse belo voto. E concluindo no sentido da procedência da ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do preceito impugnado. Eu colho agora o voto do eminente ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, eminente vice-decana, ministra Carmen Lúcia, eminente relator, a quem também cumprimento pelo brilhante voto trazido no julgamento dessa ação direta, eminentes pares que se fazem presentes, inclusive os que acompanham pela internet,
eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, nobres advogados, advogadas, servidores e servidoras, minhas saudações. Senhora Presidente, eu farei uma síntese, cerca de 10, 15 minutos, do conteúdo do meu voto, até porque, não só diante da robustez do voto do eminente relator, mas porque antecipo, também acompanharei o entendimento de Sua Excelência. Antes de abordar essa questão, eu não posso deixar de consignar também minha aderência à fala inicial da senhora Presidente, tanto em relação aos 3 meses daquele episódio lamentável que Vossa Excelência fez referência, e é bom saber e acompanhar que o Supremo Tribunal Federal tem seguido, dentro da mais perfeita normalidade, o seu trabalho. Também consignar um sentimento de tristeza, um pouco, pela ausência ali do ministro Lewandowski, já nessa primeira sessão sem ele, ao mesmo tempo sabendo que muito do que ele contribuiu para o Supremo Tribunal Federal também continuará sendo levado em consideração, não só nas nossas memórias, mas também em muitos dos julgados que nós ainda teremos pela frente nas nossas atividades como ministros e juízes dessa Corte. Senhora Presidente, eminentes pares, a primeira leitura, à luz dessa legislação estadual do Estado do Rio de Janeiro, nos remete a um reconhecimento de uma boa intenção. Acho que o primeiro registro que eu gostaria de fazer é que, certamente, há uma boa intenção, um bom propósito nessa construção de realização de exame de DNA nos que nascem, para que se garanta no futuro, se necessário, uma identificação da correta paternidade e maternidade dessa pessoa. À luz dessa boa impressão, a leitura inicial que fiz, é preciso reconhecer, foi no sentido de tentar preservar a norma, adequando-a tanto ao artigo 5º, inciso 79 da nossa Constituição, que trata da proteção dos dados nos termos da lei, em função do que hoje dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez uma interpretação conforme, uma busca de alguns parâmetros à luz da decisão que o Supremo pudesse vir, caso trilhasse esse caminho, ou venha a trilhar esse caminho, a fim de se adequar não só à questão do adequado e necessário consentimento dos pais, como também as garantias de proteção correspondentes à preservação do sigilo e da intimidade, da privacidade das pessoas envolvidas na coleta desse exame de DNA. Não obstante, a leitura mais atenta, e o eminente relator, ministro Luiz Fux, o fez com maestria e com bastante robustez, nos remete a preocupações que vão além dessa simples boa intenção e da simples possibilidade de se superar a questão do consentimento à luz do estabelecimento desses parâmetros correspondentes. Por quê? Porque, como também bem apontou o ministro Luiz Fux, um projeto de lei federal que trataria da mesma matéria, ao se trazer o debate sobre a questão, se verificou, ouvindo-se especialistas e com os pareceres correspondentes, que a medida em si não seria a mais adequada, que seria necessário fazer-se
independente disso e com mais segurança, um exame de DNA atual, que correspondesse a uma segurança maior em função de uma eventual necessidade para se identificar com certeza, não só no âmbito do adequado armazenamento do material genético, como também da segurança e identidade das pessoas que os estavam entregando. Dito isso, eu entendo, como o ministro Luiz Fux, que a ação deve ser conhecida e julgada, portanto, procedente. Eu apenas, a título ilustrativo, gostaria de chamar a atenção de dispositivos da Declaração Internacional sobre Dados Genéticos, que todos eles apontam essa necessidade do consentimento prévio e uma possibilidade de recolhimento desse material em hipóteses não só excepcionais, mas, quiçá, excepcionalíssimas, onde não haja outra possibilidade e haja, em contrapartida, um interesse público relevante, manifesto, visando proteger a integridade não só física, mas também a privacidade e a intimidade das pessoas. Eu apenas, à luz dessas reflexões, anoto um caso que não é idêntico, mas, em alguma medida, nos faz observar a importância do consentimento prévio em um contexto fático similar ao que a lei procurou tratar, não com o mesmo objetivo, mas faticamente similar. É um caso que foi julgado no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Reclus e Davoulis versus Grécia, no qual uma mãe, numa clínica privada, um hospital privado, teve o parto da sua criança e, na sequência do parto, enquanto a criança ainda estava no ambiente restrito à área médica, o hospital contratou um fotógrafo para que esse fotógrafo registrasse os primeiros momentos de vida daquela criança e o hospital, então, poderia oferecer e vender aquelas fotos aos pais. Os pais não só não aceitaram as fotos, como ingressaram com uma ação correspondente contra o hospital. E o Tribunal Europeu de Direitos Humanos reconheceu que houve uma invasão injustificada e, ao mesmo tempo, sem consentimento, na intimidade da criança e do casal, dizendo que, naquele contexto, as fotografias tinham sido tomadas em ofensa ao núcleo mais íntimo da pessoa, ofendendo a sua própria dignidade e os direitos da sua personalidade. Era um fim privado, era uma simples foto de outro lado. Imagine colher o material genético sem o consentimento dos pais. E fazê-lo, ainda que por uma boa intenção, não diferente da intenção do hospital, aqui no caso que eu citei, ainda que por uma boa intenção, mas também sem o devido resguardo da intimidade, da personalidade da criança e da família. Então, Ministro André, se Vossa Excelência me permite, não. só uma observação. Além desses aspectos muito bem destacados por Vossa Excelência, esse consentimento não é qualquer consentimento. É um consentimento que tem de ser antecedido de toda essa explanação de que os dados genéticos podem ser transferidos a terceiros, que isso pode influir na vida futura
porque não é um consentimento de um contrato de compra e venda, de um contrato de locação, é um consentimento das repercussões futuras desse armazenamento. Então, Por uma vida. A disponibilidade da vontade aqui é muito mitigada. É mais ou menos caso em que os direitos são disponíveis. Até porque, ministro Luiz Fux, esses dados genéticos, se não bem armazenados, podem ser utilizados no futuro para pesquisas, para questões genéticas, dentre outras possibilidades que se abrem. Então, por isso que eu iniciei reforçando a boa intenção do legislador fluminense, o que precisa ser reconhecido, porém, as devidas cautelas não foram observadas, tanto na questão do consentimento, que é um consentimento qualificado, de fato, como na questão do devido armazenamento e, mais ainda, uma não utilidade em igual medida, igual proporção da intenção ou do ato de colheita desse material genético. Assim é como voto, senhora presidente, acompanhando, portanto, integralmente o eminente relator. Agradeço ao ministro André Mendonça. Acolho o voto do ministro Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, Augusto Brandão de Aras, senhora secretária da sessão, senhores advogados, senhores servidores, ainda boa tarde a todos. Senhora presidente, eu também não vou ler o meu voto, porque o voto do eminente relator, ao meu sentir, foi exauriente. Aproveito para parabenizar Sua Excelência pela profundidade e percussiência com que abordou o tema. Assim como o ministro André pontuou, a minha primeira ideia também foi de preservação da norma, talvez dando uma interpretação conforme, é uma norma antiga, essa estrutura que não está à disposição da grande maioria dos brasileiros e é muito cara para aqueles poucos que podem pagar. Então, de certa forma, lamentando, né, e já consignando também que a medida do Estado do Rio é de alto interesse público, de caráter humanitário. Então, a ideia era de preservar da não interpretação, conforme buscando esse consentimento. Mas, como bem colocou o relator, isso vai bem além de um simples consentimento, até porque, quando se dá o consentimento, há a necessidade de saber qual a finalidade. E, naquele momento, seria impossível para os pais de uma criança, até em razão da própria evolução da medicina genética, saber qual o uso que esse material teria destino no futuro. Então, para não repisar tudo que já foi dito e debatido, eu acompanho o eminente relator, apenas fazendo uma pequena sugestão. Eu sei que não é típico dessas ações, mas como a ação é de 2002, eminente relator, o ministro Luiz Fux, muito provavelmente alguns hospitais tenham se equipado e possuam em armazenagem esse material genético. Acaso a tese se consagre vencedora, seria de bom alvitre se determinar o descarte desse material. Apenas a título de sugestão. É assim que voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Nunes Marques, que também, como o ministro André Mendonça, acompanhou o voto do eminente relator. E, se não houver oposição dos colegas, a pedido do ministro Dias Toffoli, colho o voto de Sua Excelência. Estão nenhuma oposição? Está com a palavra o ministro Dias Toffoli. Uma boa tarde a Vossa Excelência. Boa tarde, senhora presidente, subscrevendo as manifestações de Vossa Excelência, cumprimentando a todos os colegas, ao Ministério Público, advogados e servidores. Senhora presidente, eu acompanho o eminente relator. Senhora presidente, é como voto. Agradeço ao ministro Dias Toffoli. E agora, então, como temos, consulto o ministro Alexandre de Moraes. Se o tempo é suficiente para que profira seu voto?
Presidente, eu, diferentemente do ministro Luiz Roberto Barroso, sempre falo em 10, 15 minutos. Então, é suficiente, presidente. Vossa Excelência está com a palavra. Agora, se for divergir, eu vou perder um tempo aqui mesmo. Eu cumprimento Vossa Excelência, presidente, ministra Rosa, cumprimento a ministra Carmen, nossa vice, hoje promovida, nossa vice-decana, cumprimento os colegas, doutor Adas. Também, presidente, em um minuto, quero dizer aqui, fazer uma homenagem ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, que ontem nos deixou aqui no Supremo Tribunal Federal, mas nunca nos deixará na lembrança, na amizade e na presença. Nós ontem, a ministra Carmen participou também, o ministro Cássio, nós ontem fizemos uma homenagem no Tribunal Superior Eleitoral, com um vídeo institucional, lembrando alguns momentos da passagem do ministro Ricardo Lewandowski como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma grande honra para mim, um grande orgulho, compartilhar 6 anos da bancada aqui no Supremo Tribunal Federal com o meu professor, o professor Ricardo Lewandowski, que foi meu professor em 1986, nas Arcadas, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e além da competência, da lealdade e da amizade, o ministro Ricardo Lewandowski demonstrou que um magistrado precisa, antes de tudo, coragem. E ele se destacou também pela coragem na atuação, tanto aqui no Supremo Tribunal Federal, quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, também não vou me alongar aqui, como bem ressaltou o eminente ministro relator, a quem cumprimento pelo voto, detalhado voto. Aqui, a discussão realmente é sobre a ponderação, a proporcionalidade entre a norma fluminense e a privacidade, a intimidade. O ministro André falava aqui de boas intenções. Minha avó dizia que de boas intenções o inferno está cheio. A intenção de proteção, realmente, a finalidade foi boa, mas exagerada. Há outras fórmulas. Eu cito aqui, no meu voto, uma determinação do Ministério da Saúde, a pedido do próprio CNJ, provimento da Corregedoria Nacional de Justiça em 2018, de registro biométrico de mães e recém-nascidos, mediante a identificação palmar. Medidas também aprovadas no Estado, como Goiás, Paraná, o uso de pulseiras eletrônicas de identificação, tudo exatamente para prevenir essa questão que aflige muito todos os brasileiros, mas principalmente as mães na maternidade. A lei, ela acabou estabelecendo, eu diria, uma bomba atômica para cuidar de um problema grave, mas algo que pode, como o eminente ministro relator bem ressaltou, algo que pode gerar inúmeros outros problemas, até porque a lei, ela não detalha nem a proteção desses dados. Ela não segue o que já internacionalmente, nós temos a nossa lei de proteção dos dados, mas também o que internacionalmente vem sendo discutido, as diretrizes para a proteção de privacidade e de fluxo de dados ao OCDE, a previsão do próprio Conselho da União Europeia. Nós teríamos aqui dados que poderiam facilmente ser utilizados, vazados. Todos nós sabemos que dados que são mais resguardados, dados da Receita Federal, do INSS, não raras vezes vazam. Imagina os dados, o DNA, os dados mais íntimos de uma pessoa. Então, a lei falhou, a meu ver, na desproporcionalidade, na falta de adequação, e eu diria aqui até na incompetência do Estado legislar essa matéria de proteção de determinados dados, e dados importantíssimos como esses.
Então, presidente, sem me alongar muito, até porque com esses 4 minutos, acho que até o ministro Luiz Roberto Barroso vai conseguir votar, que sempre vota rapidamente. Muito rápido. Em 4 minutos. Então, presidente, só a última observação também, a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, da 32ª sessão da Unesco, que estabelece também parâmetros que essa lei simplesmente ignorou. A lei previu, deve ser feito assim, e colocando em risco esses dados. Me parece, e quando o ministro Nunes Marques se manifestou, até olhei para o relator, acho que ele confirmou, me parece que nem foi implementada na prática nos hospitais do Rio de Janeiro, até porque eles teriam dificuldades de colher esses dados, não só isso, e também de armazená-los. Então, presidente, com essas rápidas observações, juntarei voto por escrito, acompanho integralmente o eminente ministro relator. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes. Não vou passar a palavra para Vossa Excelência, né, ministro? Okay. Ou passo. Vossa Excelência escolhe. O meu voto é de 3 minutos, é menor do que o do ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu não tenho nenhuma dificuldade em ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso, mas eu preciso mais do que tempo, 2 minutos. Não estou no fast track hoje. Não. Se Vossa Excelência não se incomodar, e a presidente concordar, eu já adiantaria o meu voto, se estiver bem. Se Vossa Excelência for usar 2 minutos, Vossa Excelência está com a palavra. 3. Agora só tem um. Olha lá, 17h59. Talvez eu queira ouvi-lo um pouquinho mais, mas Vossa Excelência fique à vontade, eu estou brincando. Eu cumprimento o ministro Luiz Fux pelo voto primoroso, que é, na verdade, um tratado sobre privacidade e sobre proteção de dados no direito brasileiro. E, presidente, paralelamente à ênfase que isso é, na verdade, é possível ser muito breve, porque o voto do ministro Luiz Fux esgotou o assunto, na minha visão, tendo percorrido tudo que havia de importante e, de fato, fez um pequeno tratado mesmo sobre privacidade e sobre a lei de proteção de dados. E, paralelamente à ênfase que Sua Excelência colocou na questão da privacidade, eu apenas destacaria que, progressivamente, a proteção de dados foi se destacando um pouco da privacidade e se tornando um direito fundamental autônomo, que, inclusive, mereceu, já agora, um dispositivo específico no elenco de direitos individuais que está no artigo 77, é o inciso 79, incluído pela emenda constitucional número 115. No mais, presidente, eu concordo plenamente com a conclusão do ministro Luiz Fux no tocante à ausência de proporcionalidade e, tanto por inadequação, a literatura médica recomenda que, em caso de dúvida, o material genético seja coletado no momento da realização do teste e não dessa forma preconizada na lei, até porque a coleta de amostras na maternidade, nela pode ocorrer trocas. Em segundo lugar, como destacou o ministro Fux, por desnecessidade, porque existem métodos menos gravosos para a identificação do parentesco, e o que me chamou muita atenção, eu que gosto de ter uma certa deferência técnica às agências que têm conhecimento específico e limitando as nossas capacidades institucionais, há um parecer do Ministério da Saúde neste sentido da ausência de proporcionalidade em sentido estrito, de modo que não teria nenhuma dúvida em acompanhar a posição do ministro Luiz Fux nessa matéria. Como observou o ministro Alexandre de Moraes, a boa intenção da lei é evidente e poucas coisas são mais trágicas na vida de uma família e de uma pessoa do que uma troca na maternidade. Nós conhecemos casos dramáticos, casos trágicos, porém, penso que essa fórmula, e ainda mais com a onerosidade que traz para os entes públicos, não é compatível com a Constituição, pelo que eu estou acompanhando inteiramente o ministro Luiz Fux, na procedência do pedido, exatamente quanto aos dispositivos que Sua Excelência invalidou. Como voto do presidente, 2 minutos e 40. Não, pelos meus cálculos, exatamente 3 minutos. Mas gostaria de ouvi-lo mais, ministro Luiz Roberto, a respeito do tema. Mas amanhã vamos ouvir o ministro Fachin e os demais colegas.
E eu já vou E sem prejuízo, perdão, presidente, Sim, de amanhã... após ouvir o ministro Fachin, fazer qualquer nova reflexão que as oportunas manifestações de Sua Excelência sempre inspiram, de modo que eu me reservo o direito de voltar a me pronunciar, não, de permanecer falando. Uma impetração ao vivo de um habeas corpus preventivo. Preventivo. Tá certo. Eu já aproveito para informar, né, porque sei que há advogados presentes, e sempre é uma expectativa, e nós sempre fazemos, adiamos os processos não enfrentados para o dia seguinte. Mas amanhã nós estamos com uma limitação de horário séria, que passa pela sessão solene e a missa, que será celebrada no STJ pelo falecimento do nosso querido ministro Paulo Sanseverino, às 16 horas. Então, nós teremos que encerrar a sessão às 16 horas. Então, para evitar que todos se desloquem e que, eventualmente, haja um novo adiamento, vamos reservar a primeira parte, o que seria a primeira parte de amanhã, para o término desse julgamento e, se for o caso, adiantarmos, se for possível, aquela proclamação. Nós teríamos previstas, né, algumas proclamações de resultado. São processos que foram julgados no plenário virtual e que, infelizmente, não houve condições de proclamação de resultado e estão aguardando já há alguns meses. Então, eu aviso aos senhores e às senhoras advogadas que os processos que estavam designados para hoje serão inseridos em data próxima, naturalmente todos terão ciência. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma excelente noite e declaro encerrada a sessão.